Te convido a abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, de 12 a 17. Colossenses capítulo 3, do 12 até o 17. Carta de Paulo aos Colossenses 3, do 12 até o 17. A palavra do Senhor nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Paulo, ele escreve esse texto, essa carta aos nossos irmãos colossenses, dizendo que no nosso coração precisa habitar sentimentos como os que habitavam em Cristo, e que o nosso modelo de sentir tem que ser o nosso Senhor Jesus. Ele coloca uma lista muito rica de coisas que precisam estar no nosso coração: bondade, mansidão, longanimidade, gratidão, humildade, alegria. Tem muita coisa que precisa estar enchendo o nosso coração. Irmãos, e como é importante nós entendermos que seguimos a Cristo não somente para que nós sejamos curados fisicamente, que essa é uma cura que é vendida quase que em liquidação na maior parte das igrejas por aí, mas a cura da alma é muito pouco celebrada, e na maior parte das vezes ter o coração curado é mais importante do que ter uma doença física curada. Pessoas acorrentadas, enjauladas psicologicamente, que são libertas pela palavra de Deus, têm muito mais a celebrar do que uma pessoa que tinha um caroço e esse caroço desapareceu. Acreditem em mim, ser curado emocionalmente por Jesus é um milagre muito maior e muito mais comum do que os irmãos possam imaginar.
E Jesus foi o nosso modelo de sentimento, de como, apesar das tribulações, de como, apesar da vida, das perseguições que ele passou, das dificuldades que ele passou, das acusações que sofreu, das agressões físicas, espirituais, morais, éticas que ele padeceu, como é que diante de tudo isso ele conseguiu ainda amar as pessoas, perdoar? Como é que ele conseguiu viver bem na sua época, apesar de tudo que sofreu? Irmãos, quero fazer uma declaração, espero que você entenda, tenha compreensão do que vou dizer. Não existe nenhum sentimento negativo, nada que possa habitar o seu coração é negativo. Não existe pensamento negativo, força negativa, isso é coisa de esotérico, não é coisa de cristão. Não existe energia negativa que você possa encher uma casa com ela, isso não existe. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos compreender que na verdade o que existe são sentimentos exagerados, e que sentimentos exagerados vão adoecer a nossa alma. O que existe é desequilíbrio. Uma pessoa desequilibrada vai se tornar doente, aprisionada. Uma pessoa que não consegue se ajustar, ela vai viver uma vida muito pequena. Pior do que sentimento negativo são pessoas que não sentem nada. De repente você conhece algumas pessoas que não sentem absolutamente mais nada, não sentem alegria, não sentem tristeza. Talvez você conheça alguém assim, né? A pessoa está triste, a pessoa está alegre, o time dela fez um gol, pisaram no meu pé, acordei tarde, acordei cedo, é a mesma cara o tempo todo, ela não muda. A pessoa já não sente mais nada. Muitas pessoas, por causa da dor que passaram, dos sofrimentos, das situações diversas da vida, se fecharam numa caixa, se fecharam num quarto escuro dentro do seu coração, e elas se proibiram de sentir, porque ter sentimentos custa caro, irmãos. Você na sua juventude, quando se apaixonou pela primeira vez, sabe que ter sentimentos custa caro. Foi caro quando você se apaixonou, foi caro quando você foi atrás, foi caro quando você tomou fora. Tudo é caro, é difícil. Amar custa caro. É caro quando a pessoa está perto, é caro quando a pessoa está longe. Tudo é caro. E não estou só falando no sentido financeiro. Ter sentimentos custa caro, custa tempo, custa dedicação, custa choro, custa alegria, custa muita coisa. E algumas pessoas, porque não estão mais dispostas a pagar o preço, elas se fecham, elas se trancam e já não se permitem mais sentir, mas nada, não sentem mais nada. E eu dou graças a Deus porque o Jesus, nosso Salvador, Ele se fez a referência para nós. Jesus, na leitura que alguns fazem, Ele é apenas o Jesus que conta parábolas e faz milagres, só. Não tem mais nada que Jesus tenha feito. Para alguns, a leitura do Evangelho é uma leitura extremamente superficial, rasa. Mas hoje a gente vai olhar um pouco mais fundo isso. A gente vai olhar um Jesus que tinha uma personalidade profunda, que tinha diversos sentimentos,
um Jesus que se alegrava. O interessante é que enquanto pesquisava, estudava para preparar essa mensagem, eu fiz uma pergunta que eu não soube responder. Quer dizer, eu fiz a pergunta e eu não sabia responder. Eu fui procurar o nosso amigo Google. Eu perguntei, a minha pergunta era: Jesus riu? Jesus alguma vez deu risada? A Bíblia não fala que Jesus deu risada. E aí foi interessante encontrar alguns fóruns, algumas coisas. Não, Jesus nunca deu risada. Jesus era um homem sério. Jesus não pode ter dado risada. Risada é do diabo. Eu tenho uns irmãos rindo ali. Depois a gente leva ali fazer um exorcismo ali. Você que está. Algumas pessoas disseram assim: o máximo que Jesus fez foi chorar. Só isso. Porque tem um versículo na Bíblia que fala Jesus chorou, mas não tem um versículo na Bíblia que fala que Jesus riu. Mas Jesus não apenas riu, se alegrou. Jesus, ele chorou. Jesus, ele ficou irado. Jesus, ele ficou cansado. Jesus teve momentos de baixa, momentos de alta. Jesus, ele é humano. Aliás, ele foi humano, 100% homem, 100% Deus. Essa coisa que a gente tem no nosso coração, Jesus teve também, mas Jesus era equilibrado. Qual a importância da gente entender que nós precisamos equilibrar o nosso espírito, equilibrar a nossa alma? Há um provérbio que diz assim: o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Se nós tivermos um espírito firme, um espírito bem cuidado, um espírito dentro de nós, bem tratado, no momento da enfermidade, esse espírito em nós nos sustentará. Agora, se o nosso espírito já é fraco, no momento da adversidade, nós mesmos não nos sustentaremos. É por isso que eu quero olhar nessa noite 3 momentos em que Jesus, ele teve alguns sentimentos relacionados a essa passagem que nós lemos inicialmente, e pensar a respeito delas. Como é que nós podemos aprender com Jesus? Como é que Jesus lidou com essas situações, com esse sentimento dentro dele, e qual foi o resultado? O primeiro momento que eu quero olhar com os irmãos, se os irmãos puderem abrir comigo, é Marcos, capítulo 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 5. Eu quero olhar com vocês um Jesus irado, mas não é irado no sentido que qualquer surfista ou adolescente diria: Jesus é irado. Não, Jesus estava irado de raiva mesmo. E é estranho para a gente pensar num Jesus com raiva, mas ele teve. Marcos capítulo 3, versículo 5, na Nova Versão Internacional, diz assim: irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Jesus estava numa situação cercado pelos fariseus, estava discutindo a respeito da lei, e as pessoas dizendo assim: não, olha, será que ele vai curar num sábado? Vamos ficar aqui, vamos testar, vamos provar, porque se ele curar no sábado, nós vamos ter um motivo para acusá-lo.
Então Jesus chama um homem doente. Então, será que é lícito a gente salvar uma pessoa no dia de sábado? Mas ninguém ousava responder para Jesus, diz o texto bíblico. É então que Jesus, olhando a dureza do coração daqueles homens, diz o texto que Jesus ficou irado, enojado, era uma tradução possível para essa palavra. O coração de Jesus ficou cheio daquilo que nós sentimos tantas vezes no nosso dia a dia. Jesus ficou irado, enojado. Qualquer pessoa poderia dizer assim: ira é pecado, que um crente não pode ficar irado, bravo, jamais. Poderia até citar: em tudo dai graças, irmão. O crente tem que ser aquele negócio estranho que sorri para tudo. Vai um motoboy com aquele baú de pizza, você está lá no trailer, ele corta você, graças a Deus, ainda bem que ele me cortou, me fechou aqui, porque alguém abençoado vai receber a pizza quentinha, não tem problema, se ele quase me matou, a minha família, glória a Deus, estou vivo. Bom, isso não é humano, isso sinceramente, eu não espero isso dos seres humanos. Na minha vida, quando um motoboy me fecha, eu dou graças a Deus porque eu não tenho um revólver no carro, porque talvez naquele momento eu fosse usá-lo. A ira não é necessariamente um pecado. Um pássaro, ele pode pousar na sua cabeça, ele não pode fazer ninho. Um sentimento ruim, um sentimento estranho, ele pode vir no seu coração, ele não pode encontrar um bom lugar ali para crescer. E se nós formos olhar a Bíblia, nós vamos perceber que Deus, muitas vezes, não são poucas as vezes, é retratado como um Deus irado, como um Deus que tem um sentimento de ira, de vingança. É por isso que algumas pessoas, quando leem o Antigo Testamento, acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrancudo, é um Deus de cara fechada, e que Jesus seria a expressão do amor de Deus. É por isso que tem gente que prefere mais o Novo Testamento ao Antigo Testamento. Mas a ira de Deus, ela se manifesta, diz o apóstolo Paulo, contra toda a impiedade e injustiça. É contra isso que se manifesta a ira de Deus. A gente vai olhando o povo de Deus no Antigo Testamento, e a gente vai vendo que era um povo bem difícil de lidar, que estava sempre se desviando contra Deus. E Deus, como um pai que tem um filho rebelde, precisa constantemente estar colocando este filho rebelde de castigo. Ele precisa constantemente estar disciplinando este filho. E é claro que um filho que sofre disciplina o tempo todo vai dizer: olha, meu pai é muito duro, meu pai é firme. Mas o problema nem sempre está no pai, o problema muitas vezes está no filho, que se não for repreendido constantemente, se perde. Mas a ira, ela pode sim nos levar ao pecado. Apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis. A gente pode ficar irado, mas não pode pecar. E é isso o
que Marcos está nos ensinando quando descreve este sentimento que houve em Jesus. Jesus irado, indignado, com nojo daquilo tudo, olhando o coração daqueles homens endurecidos, que eram capazes de deixar-se perder uma pessoa, mas não queriam perder a oportunidade de prender e matar Jesus. Jesus, ele olha aquilo e diz assim: não é possível uma coisa dessa, não é possível nós cristãos olharmos uma situação de injustiça e ficarmos felizes com isso. Não é possível nós cristãos vermos coisas erradas sendo feitas e ficarmos tranquilos com isso. Não é possível nós cristãos vermos qualquer prática de impiedade sendo praticada e ficarmos felizes. Não podemos. Nós precisamos ter como Jesus teve, uma ira. Só que nós precisamos ter um cuidado, porque a ira de Jesus resultou na salvação daquele homem. A ira de Jesus, a indignação de Jesus, abençoou a vida de um homem doente. A ira de Jesus serviu como testemunho para que as pessoas acreditassem que ele era o Messias, o Salvador. É por isso que nós precisamos olhar para o nosso coração e entender o que a nossa ira e indignação tem produzido. Se ela tem produzido frutos bons ou frutos ruins. Nós precisamos ter cuidado se a nossa ira não se tornou um vício. Parece estranho, mas existem pessoas viciadas em raiva. O cara que liga toda semana na telefônica só para passar raiva com um atendente. É engraçado, mas é verdadeiro. Isso é pecado, porque a raiva vai destruir o nosso corpo. A ciência já provou que pessoas iradas têm mais problemas de coração, têm mais derrames, têm mais uma série de doenças que são geradas por uma raiva constante, contínua. Pessoa com raiva, que sofre de raiva crônica, ela tem dificuldade de perdoar. Na verdade, ela não quer perdoar, ela quer carregar aquilo. E o contrário da ira é o perdão. Se eu tenho ira contra alguém e não sou capaz de perdoar, eu estou doente. Se eu estou irado frequentemente e não sou capaz de abençoar mais as pessoas, eu estou doente. Eu preciso me transformar. Eu preciso orar a Deus e pedir que Ele me transforme. Caso contrário, eu vou adoecer, eu vou morrer antes do tempo, eu vou padecer de muitos males. Creia nisso. A ira não é um pecado. Colocada no lugar certo, no momento certo, da forma correta, se produzir frutos certos, ela não é pecado, porque Jesus, Ele se irou. Mas nós vamos além. Eu queria te convidar a abrir em João, capítulo 11, versículos de 33 até o 35. Porque Jesus tem um outro sentimento do qual eu preciso falar nessa noite, que foi tristeza.
capítulo 11, do 33 ao 35, diz assim: Jesus, vendo Maria chorar, e não somente ela, também os judeus que a acompanhavam, agitou-se ou se comoveu no seu espírito e perguntou onde o sepultaram. Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Como é que pode o Criador de todas as coisas chorar? E aqui não é um choro de alegria, é choro de tristeza. Como é que pode aquele que tem poder para criar os céus e a terra, aquele a quem não lhe falta nada, como é que pode chorar? Como é que ele pode sentir tristeza? Nessa situação em específico, Jesus ele não está chorando por si mesmo, ele está chorando porque ele olha a tristeza das pessoas em sua volta, e então ele sente compaixão, ele sofre junto. Houve uma outra situação em que Jesus ele chorou pela sua própria situação. Quando ele está no Getsemane e ele olha para a cruz, ele sabe o sofrimento que virá, então ele chora por si mesmo. E não é ser egoísta chorar pela sua própria situação. Mas aqui ele chora porque ele sente compaixão. Compaixão é sofrer junto. Compaixão é ser companheiro de alguém no seu sofrimento. Jesus ele cumpre aquilo que foi dito: chorai com os que choram. Sentir tristeza com aqueles que sentem tristeza. Meu irmão, não é pecado um crente chorar. Não é pecado um crente se entristecer. Mas saiba de uma coisa: homem não chora. Homem não chora. Homem berra, homem se desespera, homem se entristece, homem se puxa os cabelos. Aquele que ainda tem cabelo, porque tem uns que nem cabelo tem mais para puxar. Não é pecado, não é feio, não é ruim, muito pelo contrário, chorar faz bem, chorar alivia a tensão, chorar muitas vezes é a confissão de uma alma que sofre. Algumas pessoas não conseguem expressar com palavras aquilo que estão sentindo, e então elas vêm as lágrimas, porque elas não conseguem dizer. Tudo o que elas precisam fazer é chorar. E Jesus, naquele momento tão difícil, não para ele mesmo, porque ele estava indo lá para curar Lázaro, ele sabia que o Lázaro ia ressuscitar, ele podia ter ido antes, ele estava a 3 quilômetros de onde Lázaro estava, ele podia ter ido lá antes, curado, tinha resolvido todo o problema. Então ele estava indo lá, ele sabia que a situação no final ia dar tudo certo, tranquilo, mas quando ele olha para aquelas pessoas em sua volta, por um instante, o Criador de todas as coisas sofre junto com a humanidade. E essa é uma das cenas mais belas que a gente poderia descrever. É maravilhoso você entender
que no momento em que você chora, Deus chora junto com você. Que cada lágrima que você derrama, o Criador dos céus e da terra, Ele olha para as suas lágrimas, e não é que Ele diz assim: eu imagino o que você esteja sentindo. Ele sabe o que você está sentindo. E tenha certeza de que cada lágrima que você derrama, Ele recolhe. E no céu, Ele vai dizer aqui, ó, eu recolhi cada lágrima que você nunca chorou sozinho. Eu olhei o seu sofrimento e eu sofri junto com você. Irmãos, assim como a ira, a tristeza para alguns é um vício. E a gente precisa diferenciar tristeza de melancolia. São duas coisas diferentes. A tristeza é um sofrimento que se sente na alma. A dor da alma se chama tristeza. A tristeza ela pode se manifestar de muitas formas. Num choro, num abatimento, num desinteresse. Ela pode se manifestar de várias formas. Falta de fome. Ela pode se manifestar de diferentes maneiras. A melancolia, ela é causada pela tristeza, mas ela é constante, ela é frequente, e ela pode te levar a uma doença chamada depressão. A melancolia é uma das causas da depressão. A melancolia ela vem na nossa vida quando a gente tem uma perda muito grande. E às vezes nós perdemos o sentido da vida. Muitos de nós têm alguma coisa que nos faz levantar todos os dias pela manhã e sair para trabalhar. E quando a gente perde essa coisa, a nossa alma se abate profundamente. E quando essa tristeza ela se torna constante, ela se torna agressiva e doentia para nós. Algumas vezes a gente perde a esperança. Alguns de nós criam uma expectativa na vida, e essa expectativa não se cumpre. Você queria ficar rico até os 30 anos. Deu 31, você está extremamente longe disso. Deu 31, você nem terminou a faculdade ainda. O único milhão que você conseguiu juntar, você já cozinhou na panela de pressão e já comeu. E lá se foi seu único milhão. Quando essas coisas acontecem, a gente se torna triste. E se nós não conseguirmos colocar a esperança em outra coisa, a nossa alma se abate e a gente perde completamente o sentido da vida, e nós nos tornamos melancólicos. Algumas pessoas perdem o amor próprio, perdem a confiança em si. Quando a gente perde a confiança em nós mesmos, a gente fica triste, e lá se vai a nossa esperança. A tristeza tem muitas causas. A depressão tem muitas causas, a melancolia tem muitas causas. Uma dieta ruim. Se você come mal, se lhe faltam algumas vitaminas básicas, você vai ficar triste. Irmão, se você come mal, você pode ir no pastor mais ungido, você pode ir no culto de libertação, você pode ir lá em Israel, você pode tomar banho no Rio Jordão, você pode ter uma visão dos céus, os anjos descendo, que não vai melhorar. Se você não cuidar da sua dieta, não vai melhorar. Geralmente quando
quando eu vou acompanhar um funeral, alguma coisa, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa: já comeu? Geralmente a pessoa fala assim: não. Filho, então vai comer. Por quê, pastor? Porque daqui um pouco vão ser 2. A gente só está com 1 por enquanto. Daqui um pouco vão ser 2 deitados. Porque se você não comer, você não suporta a tristeza. Adolescente é comum. O sujeito está triste, abatido, põe o fone de ouvido, começou a ouvir uma sofrência. Pode perguntar: está comendo direitinho? Tem uma história, um colega de seminário, eu raramente ficava aos finais de semana lá em São Paulo, no internato da Faculdade Teológica, também conhecido como Infernato. Eu raramente ficava lá, mas teve um final de semana que eu fiquei, e estava eu e mais 2 colegas, e aí a gente conversou. A gente já tinha ido para a igreja de manhã, a gente conversou assim: não vamos para a igreja agora, a gente fica longe, não vamos para a igreja agora à noite não. Na verdade a minha igreja era aqui em Santos. Não vamos. E aí tinha um rapaz lá, muito crente, muito espiritual. Falou: eu vou porque eu não perco nenhum culto. Falei: filhão, vai lá e ora por nós. Eu saí, épocas difíceis, eu saí para usar o orelhão, precisava ligar para alguém. Saí para usar o orelhão, então saiu eu e esse meu colega, nós saímos juntos na porta. Ele subiu no sentido da igreja de Perdizes, e eu desci sentido Avenida Pacaembu para poder usar o orelhão da esquina. Fui, liguei, voltei. Quando eu voltei, o rapaz que ia para a igreja já estava deitado, coberto, na cama. Eu falei: ué, mas você não ia para a igreja? Aí ele: não deu para ir. O que aconteceu? Rapaz, quando eu estava subindo ali a Bragança, que era uma ladeira bem íngreme, ele falou assim: uma hoste satânica veio contra mim, me empurrando de volta para casa, e eu confesso que eu não resisti, senti um abatimento profundo, e eu estou aqui com o coração amargurado, quebrado, porque eu não consegui ir para o culto, eu tive que voltar para casa. Eu ouvi esse testemunho com o coração endurecido, e olhei para ele, já conhecendo a figura. Eu falei assim: meu amigo, vou te perguntar uma coisa, o que você comeu ontem? Pipoca. O que você almoçou hoje? Pipoca. Isso não é o diabo, meu amigo, é fome. Vai comer que esse demônio sai da sua vida, meu irmão. Vamos lá fazer uma janta, vamos lá comer. Ninguém que fica 2 dias comendo pipoca consegue enfrentar o diabo. Não dá. Não tem unção que resista. O abatimento na alma dele era fome. Um trabalho ruim vai abater a nossa alma. Um emprego estressante. Às vezes, irmão, o problema não é a sua mulher, não é o seu marido, não são os seus filhos. Às vezes o problema é o seu emprego. Está na hora de você ajoelhar e falar: Senhor, me livra desse Egito que eu estou passando. Algumas vezes é falta de cuidado próprio. Irmãos e irmãs, geralmente o homem é mais desleixado mesmo. Algumas vezes a tristeza que toma conta do seu coração é falta de cabeleireiro e manicure. Você não se ama mais
E aí você olha no espelho e a tristeza vai só aumentando. Tem depressão que se cura no salão de beleza. E tem depressão que volta quando vê a fatura do cartão de crédito, tá? Então equilibra as coisas aí. Tá? Lembra que eu falei no começo, não tem sentimento ruim, você tem que ser equilibrado. Então não vai gastar tudo, não vai gastar R$200 de uma hidratação de mandioca no cabelo, que eu já vi que custa isso. Tem irmã rindo que deve ter mandado fazer. Porque depois, na hora que vem a fatura, a depressão volta. Às vezes é a perda de alguém querido. Essa é mais difícil. E quando isso acontece, a luta é maior, mas é possível vencer. A tristeza precisa ser para você um sinal de que você precisa continuar andando. A tristeza não pode ser o fim da linha. A tristeza precisa ser para você uma placa de siga. Quando você estiver triste, você precisa fazer igual Jesus fez depois. Falar: olha, onde está Ele? Vamos lá. Vamos curar Lázaro, vamos ressuscitar o Lázaro. Eu não vou deixar vocês tristes. A tristeza precisa ser para nós um sinal de que alguma coisa não está 100% certa. A tristeza precisa ser um sinal de mudança em nossa vida. A melancolia na nossa vida precisa ser um sinal de que nós precisamos dobrar nosso joelho e orar e mudar. Porque senão ela vai nos fazer doente, senão ela vai acabar com a gente. E o propósito de Jesus para a tua vida, meu irmão, não é que você permaneça triste para sempre. Ao contrário, é que você se alegre. É por isso que eu quero falar agora do Jesus alegre, do Jesus que tinha raiva, do Jesus que tinha tristeza, mas do Jesus que tinha alegria. Abre comigo em Lucas capítulo 10, versículos de 19 a 23. Lucas capítulo 10, do 19 ao 23. Essa situação, Jesus tinha mandado 70 dos seus discípulos a pregar o evangelho em diversos lugares, e aqui quando eles voltam, eles estão felizes, porque muitas coisas tinham acontecido, até os demônios tinham se sujeitado ao seu nome. É então que Jesus diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente causará dano a vocês. Neste momento, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o nome de vocês estão escritos nos céus. Naquela hora, naquele momento, Jesus teve um êxtase, ele exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do seu agrado. O texto fala que Jesus teve um momento de alegria imensa. O Espírito Santo no coração de Jesus, naquele momento ele sentiu uma alegria tão grande. É difícil imaginar aqui que Jesus não tenha sorrido, que Jesus não tenha rido. Não tenho como.
Imaginar que Jesus, sério assim, Jesus, o que você está sentindo agora? Estou alegre, estou alegre porque Jesus não revelou isso. Mas Jesus, qual é o tamanho dessa alegria? Eu nunca senti tanta alegria na minha vida como eu estou sentindo agora. Não é possível a gente imaginar um Jesus dessa forma. Eu imagino um Jesus rindo, alegre, com um rosto bonito. Salmo 45, 2 diz que Ele é o mais formoso, o mais belo dos filhos dos homens, porque a graça se derramou nos seus lábios. Não consigo imaginar um Jesus feio, carrancudo. Consigo imaginar Jesus com uma feição bela, alegre, não só por esses momentos, mas por vários momentos. Imagino Jesus lidando com as crianças, os discípulos, não, sai, Jesus fala, não, deixa elas virem até aqui, venham, e as crianças se alegram de estar com Jesus. É um momento de alegria. Eu não consigo imaginar Jesus falando assim: bem-aventurados são vocês, porque bem-aventurado significa felizes, dizendo felizes são vocês, uma cara fechada. Parece história de antigamente, mas eu cheguei a conhecer cristãos que falavam que rir era pecado, o cristão tem que ser sério. Isaías 61, versículo 3, falando sobre o ministério de Jesus, diz que Ele veio a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião uma coroa de alegria, a pôr uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria, uma unção de alegria, ao invés de pranto, um manto, uma veste, um vestido de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Esse é o ministério de Jesus. É dessa forma que Isaías descreveu Jesus, e foi dessa forma que depois Jesus, no mesmo evangelho de Lucas, diz: aqui hoje se cumpriu o que estou dizendo. Eu vim para libertar os cativos, mas eu não vim só para libertar, eu vim para restaurar a alegria no coração de vocês. O ministério de Jesus é para que nós tenhamos na nossa vida contentamento, satisfação, alegria, ainda que na singeleza de coração, ainda que na simplicidade do coração. É para que a nossa vida seja uma vida alegre, que apesar de que tenhamos momentos de tristeza, nós estamos libertos da tristeza, e agora sobre nós Jesus colocou a unção da alegria. Não confundir com a unção do riso, não tem nada a ver, mas sobre nós a unção da alegria. Porque quando nós olhamos, irmãos, se nós olhamos calmamente, a nossa vida é sensacional. Enquanto as pessoas elas estão brigando para ganhar mais dinheiro, nós temos a tranquilidade de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que cada moedinha que essas pessoas conquistarem aqui neste mundo vai ficar aqui, e que nós temos um grande tesouro nos esperando no céu. Que cada frustração que nós temos nessa vida, ela é passageira, porque nós temos habitando em nós o Consolador, que nos conforta. Que pessoas que vivem sem sentido, sem saber por que estão vivendo, não conseguem entender
que nós vivermos para a glória de Deus, que a nossa vida tem um propósito, que é abençoar a vida dos irmãos, que a nossa vida tem um sentido, um plano que Deus traçou para nós, que a gente não vive ao acaso, mas que a gente vive para Deus. E isso precisa encher o nosso coração de alegria. Nós precisamos chegar em casa e saber que o homem chegando em casa precisa saber que aquela mulher que está esperando ele não é obra do acaso, mas é alguém especial que o Senhor separou para ele, e que você não vive naquela família ao acaso. Aquela sua família existe para a glória de Deus, e que a alegria da sua família é manifestar a glória de Deus. Que você vai para aquele trabalho, mesmo sendo chato, naquele fretado horroroso. Quando eu falo de fretado horroroso, é do fundo do meu coração, irmãos. Eu sei o que vocês sofrem por isso, mas oro pela libertação de todos os que pegam fretado nesta igreja. Mas quando você pega aquele fretado, você fala assim: não estou só subindo a serra, eu estou subindo para a glória de Deus, e que eu não sei quanto tempo esse Egito vai durar, mas quando terminar será para a glória de Deus. Que mesmo que você esteja lá cozinhando o almoço, aquele momento tem que ser um momento alegre, porque você não está simplesmente fazendo um arroz com feijão, você está fazendo algo que é para a glória de Deus, e isso precisa transformar a sua vida, isso precisa restaurar a sua alegria completamente. Enfim, chegando ao final, nós precisamos ter um cuidado, irmãos. Nem toda alegria é de Deus, nem toda tristeza é do diabo. O mesmo Lucas nos contou que quando Herodes viu Jesus, ele ficou muito alegre. Poxa, qual é a pessoa que estaria diante de Jesus e não estaria alegre? E não somente isso, ele tinha ouvido falar a Jesus e ficou alegre, ele esperava que Jesus realizasse na frente dele algum milagre. Ele não somente estava feliz por ver Jesus, mas ele queria ver um milagre de Jesus. Que fé desse tal de Herodes! 5 minutos depois, a Bíblia nos diz que então Herodes e seus soldados ridicularizaram e zombaram de Jesus, vestiram um manto e mandaram ele de volta a Pilatos, para então ser morto. Não adianta ficar alegre por ver Jesus. A alegria não é necessariamente um sentimento que vem de Deus. A tristeza também não é um sentimento que necessariamente vem do diabo. Lucas capítulo 7 nos conta a história de uma mulher que esteve diante de Jesus, estava aos pés de Jesus e que chorava copiosamente, de tal forma que com as suas lágrimas ela lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Um estava alegre na presença de Jesus e outro estava chorando na presença de Jesus. O que estava alegre se perdeu e o que estava triste se salvou. A gente poderia dizer: então a alegria do diabo é a tristeza de Jesus. Não! Nem a alegria, nem a tristeza. São as duas coisas. É tudo junto. É a profundidade de ser humano. É a busca da cura da alma. É pedir que o Espírito Santo trate das suas feridas.
é pedir que o Espírito Santo restaure em você a alegria, é agradecer a Deus se você está passando por um momento de grande felicidade, contentamento e vitória na sua vida. É saber que essa alegria que você sente vem do Espírito Santo de Deus que habita em você, aquela coisa que você não sabe explicar. É pedir a Deus para que essa tristeza que você sente talvez não dure para sempre. É saber que mesmo um momento de ira, de raiva, precisa ser colocado nos pés do Senhor e que te conduza a produzir frutos dignos de arrependimento. É você olhar lá para o texto que nós lemos inicialmente em Colossenses e se comparar e saber se com tudo que você sente você está se tornando igual a Jesus ou se você está se tornando o oposto de Jesus. É pedir que a bondade faça parte do seu coração, é pedir que a satisfação, a singeleza, todas as coisas que nós encontramos ali, elas possam fazer parte do nosso coração. É olhar para tudo que você sente, todos os desejos e vontades que você possa sentir, e saber que tudo isso que está no seu coração é de Deus, e que o pecado que corrompeu tudo isso não pode destruir a sua felicidade. E seja o que você estiver sentindo, peça que Deus transforme isso para a glória dele. Seja a raiva, seja a ira, desejo sexual, seja lá o que você estiver sentindo, coloque isso nos pés do Senhor e peça que Ele transforme isso para a glória dele, porque não há sentimento ruim, há sentimento que não foi transformado pelo Espírito Santo ainda. Que você possa colocar a sua vida nos pés do Senhor e pedir que Ele te transforme, para que você se torne igual a esse Jesus, que você seja transformado, para que cada vez mais habite em você o mesmo sentimento que havia em Cristo, para que tudo o que você fizer, seja em palavra, em ação, você possa fazer no nome, na autoridade, na consciência e na certeza do nosso Senhor Jesus, e que você possa, ao final de cada coisa que você fizer, dar graças a Ele, que no final de cada coisa o Senhor seja glorificado em tudo na sua vida, em qualquer sentimento o Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe.